Eu trouxe minha colinha porque eu acabei de assistir o filme, então assim, tem muitas coisas que ficam pipocando na minha cabeça. Se eu sentar aqui, realmente a gente vai tomar um café a tarde inteira e vamos falar sobre várias coisas. Então eu tenho que concentrar os meus questionamentos. Ai! Tu já beijou? Enquanto tu afiava as ferramentas da tia Rosa, ela nunca te disse por que não teve namorado? E hoje eu tô aqui com a Cristiane Oliveira pra gente falar sobre esse filme lindo chamado A Primeira Morte de Joana, que estreia essas semanas no cinema. Primeiro, eu queria te parabenizar pelo filme, porque eu acho que você abordou uma questão que, no meu ponto de vista, é uma lacuna ainda no nosso cinema, que é exatamente falar sobre a sexualidade, sobre essa questão nessa faixa etária. Eu acho que a gente tem alguns outros filmes, enfim, quero saber seu ponto de vista também, mas sempre sobre um ponto de vista heteronormativo ou sempre com alguma implicação, né, já imposta. Já estou indo direto, né? A minha primeira pergunta é, a escolha por ser adolescente foi justamente por conta disso? Porque a adolescência é uma fase que a gente está mais aberta, que a gente está mais porosa, mais entregue? A adolescência é a fase de experimentação, né? Então, me interessava muito esse olhar fresco, né, para a família, né, para essa família de mulheres. Então, a gente vai percebendo pelo olhar da Joana, como todas as mulheres da família têm a sua vivência, têm algum segredo, né, tem algum afeto escondido. Então, acho que veio muito dessa angústia, dessa reflexão minha e da Silvia, né, co-roteirista, a Silvia Lourenço, grande atriz, né, roteirista também, de conseguir entender o que na nossa formação vai cerceando os afetos, né? Também um processo que é complexo, porque a gente vai percebendo que a mulher não é uma coisa só, né? A mulher é múltipla, né? Então, dependendo da faixa etária, da origem, classe social, essas lutas, elas vão impactando de uma forma diferente. Né? Então a Joana vive esse processo também, de tentar entender, de tentar escutar, para aprender a lidar com isso, né? E acho que isso vai muito a nossa busca, assim, como acolher, né? Como acolher a outra, como olhar para a outra e entender a outra na sua luta, né? Porque esperamos que a gente não precise mais falar de luta ou de coragem quando se fala de gênero, identidade, expressão da sexualidade, né? Esperamos que a gente não precise mais associar essas palavras a essa temática que é tão natural, né? É uma descoberta natural, que vai acontecendo aos pouquinhos, ao longo de toda a vida, né? A partir da adolescência parece que nos é autorizado falar sobre isso, mas já é possível, né, identificar descobertas ao longo de todas as faixas etárias, sobre o corpo do outro, as curiosidades, né, estabelecer os limites, os afetos, o respeito, né, entender a cultura do outro. Então isso são coisas que a gente vai aprendendo desde criança, né, e quando chega a adolescência a gente pode trocar mais sobre isso. Eu não fiz nada. Ele começou, não, mas você pode tomar seu café, eu falei que você podia tomar café, pode. Falei que podia, é ótimo, né? Eu permito. O primeiro papel de vocês e já começando com uma temática complicada, né? Uma temática bem polarizada, com muitas camadas. Como é que foi para vocês na época lidar com esse assunto? Quando vocês, porque eu sei, pelo que eu fiquei sabendo, vocês não chegaram a ter um primeiro contato com o roteiro direto, né? Vocês ficaram sabendo da história até chegar efetivamente no roteiro. Então vocês foram sendo preparadas. Como é que foi essa preparação para isso? Foi uma preparação bastante longa, assim, em torno de um ano, né? De a gente se comunicando do que seria, do que se tratava, porque primeiramente a gente nem teve muita noção da história, né? Tanto que essas perguntas de saber se gosta de nadar, elas Nesse nosso teste que a gente fez junto, até tem uma cena do filme que a gente imita os cataventos, e foi proposto, como é que vocês imitariam os cataventos? E a gente lá fez os cataventos e foi exatamente como ficou no filme. Foi bem legal. Mas, enfim, a gente teve bastante desse contato. Primeiramente, não sei o roteiro, quem leu o roteiro?
Antes de mim foram os meus pais, então foi um processo bastante longo e depois começamos a ter encontros presenciais, então acredito que foi bastante especial assim, pra gente ter consciência do que se tratava. A Cris foi nos passando bem aos poucos a história, assim, pra gente realmente entender o que estava acontecendo, porque a gente era mais nova. Agora a gente com certeza tem muito mais noção, até porque a gente já conversou, já pesquisou muito sobre esse assunto, por ter sido uma coisa ali que a gente vivenciou com o filme, né? Mas foi tudo muito devagar, muito aos poucos, e esse processo foi muito importante pra gente realmente entender a história, a gente conhecer realmente a história. Não foi algo que eu peguei e li, sabe? Sim, as transformações do filme, elas passam pela Joana, né, que é adolescente, mas de uma ou outra forma, a sua personagem também tem muitas mudanças, porque ela está há mais tempo, talvez, naquela cidade, então ela está mais exposta do que a Joana a várias circunstâncias colocadas de machismo naquela cidade, então me parece assim que toda vez que ela também busca se transformar, ela também busca sair daquele lugar, ela tenta, mas ela se retrai, ela mesma se retrai, enfim, por uma série de questões. Eu queria que você falasse um pouquinho disso, qual foi a sua percepção quando você leu o roteiro a primeira vez? A Joana, ela é jovem, tá conhecendo o mundo, tá começando a sentir movimentos no corpo, né, de uma adolescente que tá conversando com as pessoas, tem uma curiosidade, tem um amor, né, daquela tia que ela perdeu, e de uma amizade, então daí, de uma forma muito natural do ser humano, assim, ela vai respeitando aquele destino. A Lara, a gente já sente que já tem algumas marcas da vida, né? É mais calejada. Né? E aí a gente que tem muito claro, ela precisa cuidar da família, ela precisa ganhar dinheiro, ela precisa sustentar. A gente não vê aquele pai, mas a gente sente a presença, né, daquela família machista, das figuras masculinas tão com tantas ordens, né? Sutilmente, assim, eles não estão ali, mas será, né? Onde ficam lá, né? Com no certeza. Ambiente, né? E ao mesmo tempo, a gente é bonito de ver quando esses espaços eles são, quando esse impulso natural, né, de cada uma delas, ou através dos questionamentos da Joana, eu acho que provoca a Lara e já provoca a avó, né, a mãe da Lara. Acho que também a gente tem medo da sociedade, o que vai acontecer, o que os outros vão pensar, né, de uma certa forma. Hoje a gente tá derrubando coisa, tá caindo coisa, o banner, a gente tirou o banner porque caiu em cima da gente. Acontece, as coisas acontecem, né? Assim, porque a gente tá sempre tentando se adaptar ao que o ambiente oferece. E é muito bacana, é muito gostoso de ver essas mulheres tentando sair, sabe, do lugar, buscando novos lugares, buscando novas narrativas. Legal, eu acho que é bem interessante, inclusive, que isso reverbere no nosso cinema hoje, principalmente no momento que a gente está, que exalta o feminino de uma certa maneira. E eu quero te parabenizar pelo seu trabalho. Parabéns. Vamos conversar contigo. O prazer foi todo meu. E a primeira morte de Joana estreia essas semanas, então bora lotar as salas de cinema. Vamos pro cinema. E aí, como é que é se ver tanto tempo depois? Enfim, tendo toda essa memória, né, afetiva com o filme, e daí se reencontrar. A Joana e a Carol, né, depois de tanto tempo, como é que foi pra vocês? É muito bom, né? A gente vê e ter aqueles backs assim da memória, sabe? Uhum. E tem tantas cenas assim que eu assisto com a minha mãe, e às vezes eu lembro de coisas completamente aleatórias que eu falo do making of, né? Tipo, nessa cena depois a gente fez tal coisa, sabe? Uhum. Então é muito bom, assim, sempre relembrar. E é que nem... É muito bom poder ver, poder lembrar, poder ver Carol e Joana de novo, que a gente ficou por tanto tempo com elas, na história delas. E receber esse retorno também na sala de cinema é muito gostoso, né? Ver o pessoal assistindo, ver o pessoal se divertindo, entendendo a história e depois vir falar com a gente, como se identificou com a história. É muito bom. São vários sentimentos. Meu interesse era esse, olhar para essa mulher, que foi uma pessoa com quem eu convivi, assim, que teve essa experiência de falecer aos 70 anos sem nunca ter namorado alguém. Isso que eu ia perguntar, da onde surgiu essa história? Então, me deixou é um muito curiosa. fato real, então. Sim, né? Eu tive essa experiência de conviver com uma senhora que tinha essa experiência
E eu ficava muito curiosa, assim, quando adolescente, quando comecei a me perguntar e ver, né, meus amigos começando a ter namorado e tal, o que aconteceu, né, com ela. Então eu fui nessa linha, assim, de trazer diversos olhares, né, então essa investigação está no filme, está na história, né, a gente não tem uma busca por uma resposta única, mas a Joana vai buscando, vai achando a sua resposta, enquanto vê diversas outras sobre a história da tia. Assim. A partir de um caminho externo, ela acaba seguindo, procurando o seu próprio caminho, né? E nesse meio tempo, ela leva todo mundo junto, porque ela acaba levando essa mãe que acaba ponderando certos comportamentos, a avó também que acaba, acho que todo mundo, essa reflexão ela acaba estendendo sem querer, querendo, ou enfim, né, para as outras figuras femininas dessa família, que são muito, que já vêm carregadas de outras demandas. Né? Cada uma sofre a seu modo ao perceber que não tem um apoio na outra para suas questões, né? Então cada uma tem a sua questão e em determinados momentos ali existem esses conflitos de perceber que não consegue achar o apoio na outra para sua forma de existir. E elas vão, né, se alinhando, né, nesses conflitos assim. A gente está sempre se movendo, a gente tem que aceitar que a gente pode mudar. Então acho que a Lara também, né? Todas elas ali é bonito de ver esse crescimento e esse amor, né? Que eu acho que principalmente quando tem afeto, a gente se sente mais à vontade de se entregar. Né? E durante o nosso processo de pesquisa, assim, 2012 foi um ano muito importante, assim, que mexeu comigo, assim, eu pensei, não, deixa eu continuar escrevendo esse projeto, porque foi o ano que eu descobri que no sistema educacional da Suécia eles estavam implantando a neutralidade desde os primeiros anos, assim, né, de educação, por exemplo, ao ensinar sobre sentimentos, então o bonequinho feliz, triste e tal, ele não tinha gênero, ele era pessoa, né? Ou mesmo nos jogos lúdicos, assim, permitir que as crianças peguem fantasias que são consideradas talvez mais femininas, outras mais masculinas, mas não categorizar dessa forma, de permitir que as crianças experimentem. Então esse apoio ao que é natural cria uma confiança, né, no jovem de poder ser quem ele realmente é. E não, às vezes, tem que ser moldado por algo que não está de acordo com o que ele sente. A Primeira Morte de Joana estreia essa semana nos cinemas, então bora lotar todos os cinemas. Isso aí. Boa sessão para vocês. Compareçam aos cinemas. Obrigada, gente. Obrigada.